Queridos, nós vamos agora passar então a mensagem do Senhor. Eu queria avisar que as crianças não vão sair. As crianças ficarão com seus pais ou responsáveis. Vamos cultuar juntos hoje, tá bom? Eu queria convidar o pastor Edson, um amigo, já foi do Betânia, eu já falei, né? Mas vou repetir, já foi do Betânia. Um amigo, pastor da igreja Vila Muri. Nós não estudamos juntos, né? Mas a gente troca algumas ideias. Nós éramos de turmas diferentes. Você terminou em 2000 e... da turma Jubileu de Prata, 25 anos. 2018. Ele não lembra. 18. Tá, eu terminei em 2016. Ele terminou, então, 2 anos depois. Mas um amigo do coração, um homem de Deus, homem sério, servo fiel ao Senhor, e tem cuidado da Igreja Batista em Vila Muri. A Igreja Vila Muri está em boas mãos. Este homem é um homem sério, um homem de Deus, que prega a palavra de Deus, alimenta seu povo com comida sólida, né? Amém. Picanha, feijoada, coisa do tipo. Deus te abençoe, deixa eu orar por você. Ó, só água. Deixa eu orar por você e deixa Deus te usar, tá bom? Senhor Deus, mais uma vez pedimos a graça do Senhor sobre a vida do pastor Edson, que ministrará a palavra do Senhor agora aos nossos corações. Que ele seja usado pelo Senhor como tem sido, seja iluminado pelo Senhor, e toda a palavra que proferir seja da boca do Senhor. Amém, Jesus. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Obrigado. Boa noite. Que a graça e a paz de nosso Deus seja com todos nós, amém? Que coisa boa estar aqui nessa noite com os irmãos, mais uma vez, podendo voltar a essa amada igreja para compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor, numa ocasião tão especial para a família do irmão William, né, que oficialmente hoje assume o ministério de adoração e louvor, é isso? Música e louvor, né, que Deus continue abençoando a vida e o ministério do irmão William, que foi nosso ministro de música, né, em Vila Muri. Aí veio um pessoal meio verde, né, e sequestrou ele durante um tempo, né, foi para lá, a gente já sabia, né, foi para lá, e agora voltou e está no nosso redil novamente, né, coisa boa, louvado seja Deus por isso. Na última ocasião que estivemos juntos, eu tive preocupação em beber a água, porque lá eles usavam pouca água para batizar, então poderia ser essa daqui, né? Mas hoje eu posso, que o batista gosta de muita água, é ali atrás. Não tem problema nenhum, tá vendo ele? Tranquilamente. É muito bom estar sempre no meio do povo de Deus, é sempre muito bom, né? E William, você pode ter certeza que hoje... Pastor Lissandro, aceitei esse convite, porque você estava me convidando, e em muito particular, porque é o nosso amigo, nosso irmão, que estaria tomando posse hoje, porque domingo sair da igreja local é complicado, até porque eu já saberia que umas ovelhinhas viriam também. Tem uns que até contam, tá, pastor Lissandro? Mas tem outros que não contam, não. Esconde, fica quietinho, né? Quem tem ouvidos, ouça. Né? Fica quietinho. E só não veio mais, porque muitos irmãos imaginaram que fosse ontem, né, o culto de posse. Eu disse, não, não é sábado, é domingo. Então a turma também ficou lá para poder assim cooperar com o trabalho, né? Hoje não foi um domingo fácil da gente sair, porque o nosso pequeno grupo de louvor da igreja também não estaria presente, né? Então a gente ficou bem desfalcado hoje, mas a gente deu um jeitinho para estarmos juntos aqui nessa ocasião, para a glória de Deus, e poder compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. Estou acompanhado da mulher mais linda do universo, minha esposa Samanta ali atrás. Meu filho deve estar dormindo, né, mais ou menos, né, mas não está para muitos amigos nessa noite, tá? Depois você dá a paz do Senhor para ele lá, tá? Que ele não está muito legal, mas nós estamos juntos para cultuar ao Senhor e meditar em sua palavra, e eu quero convidá-los então para o primeiro livro de Reis, capítulo 17. 1 Reis 17.
quando o pastor Lissandro fez o convite, eu pensei prontamente na mensagem que seria compartilhada, e por ocasião nós estamos, na verdade, estudando algumas partes da história deste homem de Deus chamado Elias. Já compartilhei esse texto com a igreja em Vila Muri, gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite, a partir do verso 1 Reis 17. Os irmãos encontraram, amém? As escrituras dizem assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia a água do ribeiro. Mas passados alguns dias o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Até aqui por enquanto, daqui a pouco a gente segue no texto. Nós não viemos aqui nesta noite para fazer uma exposição bíblica direcionada à vida do irmão William, ao coração dele, mas sim compartilhar a palavra de Deus com toda a igreja. E é fato de que uma vez que nós lemos o texto, meditamos no texto, respeitamos o texto, o Senhor fala com a gente, porque é a palavra do Senhor sendo exposta. E eu não posso, como servo do Senhor, pensar diferente. Uma vez que lemos o texto e mostramos a mensagem dele, estamos mostrando a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem ao nosso coração no momento em que nós lemos determinado texto das Escrituras. Estamos diante de um texto histórico, Antigo Testamento, onde um homem de Deus aparece. Até então, um homem desconhecido. Diz o texto, versículo 1 do 17, Então Elias, o tesbita, em algum lugar de Gileade, havia esse lugar, e, para muitos teólogos, um lugar desconhecido. E de um lugar desconhecido, vinha também essa figura até então desconhecida, naquele tempo, mas para nós, muito conhecido, um homem de Deus chamado Elias. E este homem, ele foi direcionado por Deus para ir à presença de um rei que governava o reino do norte, Israel, chamado Acabe. E este rei chamado Acabe era um daqueles reis que fazia aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E ele era casado com uma mulher, meus irmãos, olha, horrível. Uma mulher complicada, chamada Jezabel. E em nome de Jesus, eu creio que nenhuma mulher aqui nessa noite se chame Jezabel. E eu acho que nenhuma mãe gostaria de colocar o nome na sua bonequinha, na sua filha, na sua princesinha de Jezabel. Porque esse nome traz consigo referência a coisas muito ruins. Essa mulher não servia a Deus, não era temente a Deus, muito pelo contrário, essa mulher afrontava o caráter santo de Deus em todo o tempo e influenciava negativamente o seu marido, rei sobre Israel, Acabe, a fazer também aquilo que era mal aos olhos do Senhor, a reestabelecer culto a divindades, a Baal, a Azerá,
afrontando a santidade do Deus de Israel. Veja o perigo de uma mulher tola ao lado de um marido. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói, a derriba, a derruba. E essa é a mulher tola. Essa é a mulher pagã. Que este homem chamado Acabe, rei do reino do norte, capital Samaria, resolveu escolher para ser a sua esposa. Terrível. Algo que nós aprendemos enquanto crentes é que Deus rege soberanamente sobre tudo e todos. E nada pode enfrentar ou desafiar a sua santidade. O nosso Deus é amor, corretíssimo. Mas Ele é justo juiz. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele disciplina. Ele disciplina a quem Ele ama. E aqui neste texto, o Senhor estava a disciplinar o reino do norte, porque estes estavam fazendo aquilo que era mal aos olhos do seu Senhor, através deste homem chamado Acabe, rei do reino do norte. O Senhor escolhe um desconhecido, um tesbita, de algum lugar de Gileade, e o conduz à presença de um conhecido, de toda a nação, que governava, um monarca, Acabe. E diz o versículo 1 que ele já chega na ousadia. Tão certo como vive o Senhor. E os irmãos podem observar que a palavra Senhor, registrada no capítulo 17, ela está toda em maiúscula na grande maioria das versões bíblicas. Isso porque, em português, foi respeitado aquilo que os judeus, eles respeitam muito, que é o nome de Deus, que é um dos mandamentos. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. É claro que os judeus têm aí um exagero nessa doutrina, porém, eles respeitam e substituem o tetragrama sagrado, o Yod-He-Vav-He, que nós traduzimos para Jeová, Yahvé, Javé, uma harmonização que a gente tenta em português, porque é um nome impronunciável, nós não sabemos exatamente como se pronuncia, e o judeu então faz uma substituição de Jeová, de Yod-He-Vav-He, para Senhor, Adonai. Por isso que no seu texto, na sua Bíblia, está Senhor com todas as letras maiúsculas. Então Elias, ele chega diante do monarca, do governo daquele tempo estabelecido, e diz: olha, eu venho em nome de Jeová, de Yod-He-Vav-He. Eu venho em nome daquele que falou com Moisés lá na sarça, aquele que se manifestou ao grande homem de Deus no deserto. Eu venho no nome dele, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo. Não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Irmãos, um homem desconhecido, de um lugar desconhecido, se apresenta a um rei conhecido, um rei mau, casado com uma mulher pior ainda, chega na ousadia para falar com esse monarca, e a mensagem que ele traz consigo não é uma mensagem feliz, não é uma mensagem alegre, não é uma mensagem positiva, não é uma mensagem coach, mas é uma mensagem de disciplina. Tão certo como vive o Senhor, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nos próximos anos, nem chuva. Veja que o Senhor levanta este homem para ir diante deste monarca, para falar a ele sobre algo que o Senhor faria sobre o seu reino, do ponto de vista disciplinar. O Senhor estava estabelecendo juízos sobre o reino do norte, e a mensagem chega a ele dizendo que não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando o soberano dissesse que haveria. Sabe, irmãos, naquele tempo e naquela região, até hoje,
a água não superabunda como nós temos aqui em nossa região. Estamos próximos a um rio, aqui, Rio Paraíba do Sul, nós temos muita água. Aliás, o Brasil, ele é a maior bacia hidrográfica do mundo. Do mundo. Nós não sabemos muito bem o que é viver sem água. Às vezes nós percebemos aí que o SAI falha, a gente fica alguns dias, nós reclamamos e realmente é ruim, mas eles ficavam até meses, dependendo da situação. Mas o que assustou este homem, e muitos comentaristas vão concordar com isso, não foi o fato de não chover, de não haver orvalho, porque isso, de certa forma, era comum. A grande preocupação está no finalzinho da disciplina, nos próximos anos. Porque como já era algo comum naquele tempo, eles já haviam se preparado, construído cisternas. A engenharia daquele tempo, apesar de rudimentar, ela era eficiente, à luz dos recursos que eles tinham disponíveis. Então, grandes tanques de pedra eram estabelecidos e água era armazenada, mas não para anos, para períodos menores. Mas a voz do Senhor, através de Elias, foi muito clara. Nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então veja, o desconhecido do lugar desconhecido vai diante do conhecido, anuncia juízo, e a próxima palavra que vem a Elias, através do mesmo que havia dito a ele essa palavra de disciplina, disse a ele o Senhor: saia daqui e vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. É muito interessante observar os detalhes do texto, e meus irmãos, eu não tenho dúvida alguma que os irmãos estão muito bem servidos aqui com o ministro do Evangelho, o pastor de Santo. E não é porque ele está aqui, não. É porque nós sabemos da seriedade dele e da dedicação no estudo das Escrituras. Então, não percam essa oportunidade que os irmãos estão tendo de aprender a palavra de Deus. Não percam os detalhes. Eu costumo dizer à igreja que quando você se propõe a fazer a leitura da Bíblia, não pule as genealogias porque Deus está vendo. Pastor, eu li a Bíblia todinha esse ano. Você lê a genealogia? Por que você foi perguntar? Né? Deus está vendo. Mas se você pula a genealogia, você não vê Enoque, você não vê o início de Noé, você não vê muitas coisas. E o texto ele precisa ser lido e as suas vírgulas precisam ser lidas também. Reparem que este homem não é chamado de homem de Deus, não é chamado de profeta, ele é chamado de tesbita. Em outras palavras, de desconhecido. É isso que designa Elias no início deste capítulo. A este desconhecido, além de uma palavra de disciplina, o Senhor dá uma palavra de retirada a ele. Saia daqui e vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite. E essa palavra Querite, ela deriva de um verbo do hebraico, harat, que significa cortar, colocar no tamanho certo. Olha que curioso. O desconhecido vai agora, direcionado pelo Senhor, a um lugar que significa, que deriva de um verbo hebraico, que significa cortar e colocar num tamanho específico. Nas imediações do Jordão, um lugar que havia água ainda. Você beberá, versículo 4, a água do ribeiro. E eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Maravilhoso! O Senhor tira Elias da presença de Acabe, coloca ele num lugar, que significa cortar e deixar num formato definido, com água, glória a Deus. A disciplina era sem água, sem orvalho, sem chuva.
prepara corvos para sustentar ele. E aqui eu começo a ver algo muito extraordinário de Deus para a nossa vida enquanto crentes. William, igreja, observe que o versículo 4 diz que você beberá a água do ribeiro. Ou seja, Elias ia ter que ir lá no ribeiro, pegar a sua água, para ele matar a sua sede. Ele podia fazer isso. E o Senhor não fez por ele. Entenda, igreja. O Senhor pode fazer todas as coisas. Mas Ele deixa a cargo de cada um de nós fazer aquilo que nós conseguimos fazer. Nós precisamos nos responsabilizar, meus irmãos. Assumir a responsabilidade e fazer aquilo que nós temos condição de fazer. E Deus certamente fará aquilo que nós não podemos fazer. O Senhor direciona Elias para as imediações do Jordão, diz que ele deveria buscar a sua água, mas diz o texto que a comida o Senhor providenciaria. Ele não precisaria pegar uma lança, fazer uma arapuca para pegar algum animal, fazer uma caça, ou tão somente pescar, mas a alimentação o Senhor daria a ele. O Senhor usaria as aves para poder cuidar do seu servo. Diz o versículo 5 que Elias foi obediente, porque ele foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam um sanduba de manhã, um pão com carne, olha que delícia. Eu não sei se essa carne era mal passada, ao ponto, eu não sei, só sei que era um pão com carne. E a propósito, eu gosto muito de pão com carne. Mas diz o texto que pela manhã, pão com carne, e de tarde também outro sanduba. Pão com carne de novo. E ele bebia água do ribeiro. Não era Coca-Cola, não era um suco geladinho, mas era a água que tinha ali, se ele quisesse. Mas o sanduíche estava garantido. O Senhor dava a ele. Sabe, irmãos, quando nós fazemos uma leitura de texto como esse, nós somos levados a quase um êxtase espiritual para glorificar ao Senhor, porque coisas extraordinárias estavam acontecendo. Não é todo dia que uma ave bate na sua janela, abre e te entrega um sanduíche. Não é todo dia que isso acontece. E nós fazemos uma leitura, olha, glória a Deus, aleluia, olha só como o Senhor estava cuidando do teu filho, mas por favor, irmãos, apesar do cuidado de Deus com este homem, ele não estava no conforto do seu lar, ele não tinha um ventilador nem um ar-condicionado, ele estava numa região desértica, estava se escondendo, era um fugitivo. E ele não estava comendo nada extraordinário, ele estava comendo algo simples. E repetidas vezes, meus irmãos, o Senhor o sustentou. E aí vai uma outra coisa que a gente precisa ler neste texto e compreender. A verdadeira prosperidade de Deus tem a ver com satisfação. E este homem estava satisfeito com aquilo que o Senhor estava dando a ele. O Senhor estava satisfazendo as suas necessidades básicas. E este texto, ele já joga por terra uma falsa teologia de que o crente, ele tem que comer o melhor dessa terra. Que o crente, uma vez que está na terra que mana leite e mel, que é o caso aqui, ele deve comer dos manjares, ter as melhores refeições. Meus irmãos, o Senhor estava alimentando este homem. Me permita
O texto não fala que era uma picanha, por exemplo. De repente era um acém moído chique. Mas o fato que ele estava recebendo aquilo que ele necessitava. Se o Senhor te direcionou a algum lugar, de alguma maneira, Ele irá te sustentar, não com aquilo que você quer, mas com aquilo que você necessita. Esteja certo disso. Faça apenas aquilo que lhe compete e deixe o Senhor fazer aquilo que você não pode fazer. Ele fará da melhor maneira possível. Versículo 7. Mas passados alguns dias, diz o texto, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Que curioso. O Senhor leva o seu emissário, o portador da mensagem de disciplina, para um lugar chamado Querite, que significa cortar, estabelecer em uma forma definida. O Senhor fala assim, ó, bebe a água ali do rio, eu vou te alimentar com pão e carne, uma ave vai levar isso a você, e a água também acaba, irmãos. Veja que curioso. Elias tinha sido levado para um lugar para ele ser trabalhado pelas mãos de Deus. Nós somos conduzidos, meus irmãos, na nossa caminhada para lugares que muitas vezes nós não imaginamos e não entendemos o motivo, às vezes, pelo qual o Senhor guia nossos passos a determinados lugares, para que Ele possa trabalhar a nossa vida e nos moldar e nos fazer no formato que seja possível nos encaixar em seu plano extraordinário. Extraordinário. Por mais desconhecido que você possa ser e de uma terra que ninguém conhece. O Senhor pode fazer coisa extraordinária na sua vida. Quando nós estudamos lá atrás na classe da Dona Cotinha, no colégio, tinha um joguinho. Tinha um triângulo, um quadrado e o círculo, lembra? E as crianças tentavam encaixar. O círculo não entrava no quadrado, o quadrado no triângulo, mas a gente tentava, não tentava, Sandro? Com todas as nossas forças, a gente tentava. Às vezes até estragava o brinquedinho. A gente tentava, mas não é possível. Então, para que nós possamos entrar nos planos de Deus, entrarmos nos propósitos do Senhor, precisamos entrar na forma correta. E somente pode nos dar a forma correta aquele que é o dono do plano, que tem a planta, que sabe como deve ser trabalhado essa peça que ele quer utilizar, ele mesmo que escolheu e ele mesmo irá trabalhar essa peça. O Senhor pegou alguém desconhecido, num lugar desconhecido, e levou para um lugar para ser cortado, Querite, para tomar a forma que ele queria que ele tomasse. A água acabou, meus irmãos, e tem muito crente achando que não pode passar por dificuldade. O Senhor levou este homem a um lugar para ele ser esmerilhado por condições climáticas difíceis, para ser trabalhado e moldado, para ter um caráter aprovado pelo Senhor. O Senhor faz isso conosco, meus amados. Por vezes o Senhor nos leva para os nossos querites, para sermos moldados para a glória dele. E às vezes vai ser chato, vai ser complicado, vai doer, vai arder, porque às vezes é lugar difícil, árido, quente. Às vezes teremos sede, talvez fome. Mas se fizermos como este homem que fez segundo a palavra do Senhor, tomaremos a forma que o Senhor deseja que tenhamos. Passado alguns dias, esse ribeiro seca, conforme diz o versículo 7. E eu gostaria de ler uma citação de A.W. Pink sobre este profeta, que falou muito ao meu coração. Preste atenção. O profeta precisava de mais treinamento em secreto se quisesse falar novamente de Deus em público.
O homem que Deus usa precisa ser mantido humilde. Ele precisa experimentar disciplina severa. São necessários mais 3 anos de experiência em secreto. Que humilhante! Meu Deus! Como o homem precisa humilhar-se para poder ser confiável? Como é difícil para ele entender o que é preciso para ser colocado no lugar de honra? Com que facilidade o eu sobe à superfície e como o instrumento facilmente acredita que é algo mais que um simples instrumento. É triste vermos com que facilidade fazemos do próprio serviço que Deus nos confiou um pedestal sobre o qual mostramos a nós mesmos. Este homem desconhecido foi trabalhado por Deus, ele também foi atingido pelo Senhor para que ele tivesse o seu caráter aprovado e para que ele pudesse entender que ele estava a serviço do Senhor dos senhores, dos reis, do grande eu sou. Todos nós aqui, sem exceção, estamos a serviço e devemos estar a serviço do nosso grande Deus. O lugar mais alto que podemos colocar a planta dos nossos pés é na presença do Senhor. É diante dos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. E permitir e nos deixar ser usado por Ele em todo o tempo. Versículo de número 8 mostra que a palavra do Senhor veio a Elias novamente dizendo: levante-se e vá para Sarepta. Irmãos, nunca perca os detalhes. Eu vou dizer isso de novo. Não perca os detalhes. Porque se você perder os detalhes, você não entende o filme. Já viu quando você vai assistir um filme e aí o marido está assim, não entendi nada. Aí a mulher fala assim, nossa, você é tão burro, né? Você não prestou atenção? 3 horas de filme, você entendeu nada. Porque mulher, às vezes, é mais apegada ao detalhe. O homem, ele está olhando, ele às vezes não está entendendo nada. No final do filme, qual é o nome do ator principal? Faço a mínima ideia. Não sabia nem que tinha ator principal. Mas a mulher, geralmente, ela lembra até aquilo que não foi dito no filme. Mas não é mentira. É porque ela lê até os pensamentos. Isso é mulher. Se a gente perde o detalhe no texto, a gente não entende o texto. Não é em vão que nome de lugares são registrados pelos escritores bíblicos. O Espírito Santo não colocou questões em vão ou sem importância em 66 livros que compõem a Bíblia, 39 do Antigo Testamento, 27 no Novo. Não, tudo que está aqui deve ser devidamente lido, respeitado e entendido. O texto diz que o Senhor conduziu os pés deste homem a Sarepta. E a palavrinha Sarepta significa crisol. E aí eu precisei olhar o dicionário de novo, pastor Lissandro. Eu disse isso à igreja em Vila Muri, é interessante. Você vai estudar as escrituras, você encontra uma palavra difícil, Sarepta. Não tem nenhum bairro em Volta Redonda ou Barra Mansa que chama Sarepta. Mas se tivesse, a gente procuraria entender por que chama Sarepta. Eu fui procurar entender, sabia por que chama Sarepta. Aí eu descobri que significa crisol. Eu falei, que legal, me ajudou nada. Aí vamos procurar a próxima palavra. O que é crisol? Crisol significa lugar de experimentar. Ele estava em Querite, lugar de cortar, de deixar na forma desejada. Agora o Senhor coloca ele em serviço, em campo. O Senhor estava prestes a testar o homem de Deus. Enviou para outro lugar para ver se ele se encaixava em tudo aquilo que o Senhor tinha para ele. Havia no coração de Deus, e há no coração de Deus, para nós também, esse desejo de, após trabalhar em nós, nos colocar para servir. Ele irá nos testar. Não porque ele não saiba, não. Para mostrar para nós mesmos que sem o querite, sem
o corte anterior, nós não serviríamos para a obra que ele tinha reservado para cada um de nós. O William não poderia sentar aqui ao teclado para tocar se ele não tivesse estudado, se ele não soubesse. Por mais que eu goste do piano e seja muito simpático a ele é um instrumento estranho para mim. Se eu sentar ali, os irmãos vão embora. O Rômulo estudou também para isso. Nós, pastores, não cursamos teologia só para a gente ter um título, não, irmãos. Nós fazemos teologia para que a gente possa estar perfeitamente habilitado para a boa obra que o Senhor confiou a nós. Nós temos uma responsabilidade primeiramente com o Senhor, e essa responsabilidade para com Deus resulta em responsabilidade para com a igreja do Senhor. Nós estamos conscientes que precisamos nos preparar. E interessante que a gente nunca está preparado, né? Satisfatoriamente, nós precisamos estudar por toda a nossa vida. Sempre. E o Senhor então conduz este homem chamado Elias para o lugar da prova. O Senhor estava então colocando este homem em campo. Ele manda para Sarepta, que pertence a Sidom, mandou que ele ficasse por lá. Versículo 9. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Vamos sair então agora do pão com carne e vamos ver qual seria a comida dele agora. Então ele se levantou e foi para Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, olha a gentileza, a simpatia deste homem. Traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Note a gentileza, por favor. Elias tinha recebido uma palavra de Deus para ir para Sarepta, e que lá uma mulher viúva o alimentaria. Elias chega e de cara encontra a mulher pegando lenha. Apesar do texto não nos mostrar isso, nos leva a pensar que ele estava verificando se realmente essa era a mulher de Deus que iria servi-lo. E sem nenhuma prepotência, mas com muita educação, este homem diz: por favor. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, o povo de Deus, precisa ser educado, precisa ser gentil, precisa ser agradável. Não é para chegar assim: me dá água agora. Que tem homem que chega em casa cansado do trabalho, abre a porta: o que tem para comer, mulher? Você acha que isso não acontece? E muito. Aí a mulher sábia que ficou lá: oi, meu amor, boa noite, que o Senhor te abençoe. Eu fiz seu arroz, seu feijão, sua carninha, e tem um suco geladinho na geladeira para você. Não fez mais que a sua obrigação. Ah, Pai, se a salvação fosse por obras, essa mulher ela tinha que ir para o céu, né, pastor Sam? Mas esse não é o comportamento que o Senhor espera dos seus filhos. Por mais que essa mulher tivesse a obrigação de alimentá-lo, porque o Senhor havia determinado dessa maneira, e ele já sabia previamente que alguém iria servi-lo, ele não chega chutando a porta, dizendo: cadê a comida, mulher? Cadê a água, mulher? Por favor. Por favor. Note a delicadeza deste homem que estava sendo testado. Diz o texto que quando ela já estava indo buscar, ele a chamou e disse para ela: traga-me um bocado de pão, por favor. E ela responde: veja bem a resposta dessa mulher.
Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Poxa, mas ela que ia alimentar ele, não tinha pão. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Meu Deus! O Senhor conduz este homem para o lugar de teste, fala que a viúva ia alimentar, a viúva que estava ali para poder alimentar ele, estava pegando um pouquinho de lenha para fazer o restinho que tinha de farinha e de azeite, e ela já sabia que ela e o filho dela iriam morrer de fome. Que coisa! O Senhor conduz os passos deste homem para um lugar de teste, de prova, fala que a mulher vai alimentar e essa mulher não tem quase que nem para ela, porque ela ia comer e ia acabar. Nem sempre, irmãos, num primeiro momento teremos todos os recursos necessários. Nem sempre, William, você vai ter tudo aquilo que você entende que é necessário para trabalhar. Tenho certeza que o pastor Lissandro, assim como eu, nem sempre tem tudo aquilo que ele deseja para o ministério. Nós não temos dentro da nossa casa tudo aquilo que nós desejamos, meus irmãos. Ah, meus irmãos, eu desejo um carro com ar-condicionado decente, que o meu vocês têm que ver, é uma bênção. Você está andando com aquela... Tem que parar para consertar. Tem que arrumar. Eu desejo, mas eu não consegui. Ou seja, às vezes... No início da caminhada, nós não vamos ter tudo aquilo que nós queremos, não vai estar tudo disponível de prontidão. Às vezes um tempo curto, médio ou longo pode ser necessário para que você tenha aquilo que é necessário. Este homem que estava ali sendo testado responde a essa fala desesperada da mulher, desta viúva, dizendo: não tenha medo. Vai e faça o que você disse. Ou seja, faz o pouquinho que você tem aí. Mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Elias estava testando a fé desta mulher. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre esta terra. Não havia recurso, mas havia a palavra de Deus. E quando o Senhor fala que haverá, haverá, meus irmãos. Ainda que não exista, haverá. No princípio criou Deus os céus e a terra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Ele trouxe a existência a partir do nada. Havia um pouquinho de farinha, havia quase nada de azeite. Mas o Senhor deu uma promessa: não vai faltar, não vai acabar. Eu vou sustentar vocês até que essa terra possa produzir, até que vocês possam trabalhar para fazer dar. De novo, o Senhor fazendo quando o homem não pode fazer, mas deixando claro: quando começar a chover, vocês podem fazer. E aí eu paro de abençoar com a providência. Olha que curioso. A viúva, versículo 15, foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Depois disto, o filho da mulher, dono da casa, adoeceu. E a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus?
Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho. Elias respondeu: dê-me o seu filho. Ele o tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. A morte pairou sobre a casa dessa mulher que havia sido alimentada pelo Senhor. Às vezes, na jornada, na nossa caminhada, nós teremos momentos de satisfação na presença de Deus. E às vezes, mesmo na presença de Deus, teremos momentos de profunda tristeza, de tremenda dificuldade. Mas isso não significa que o Senhor nos abandonou. Isso não significa que o Senhor nos desamparou. O Senhor tem o controle de tudo e todos na palma de suas mãos, meus irmãos. A farinha não existia, o azeite não existia e o Senhor o deu. A vida existia, a vida cessou e o Senhor estava prestes a dar vida novamente. Nada foge do controle do nosso soberano Deus. Não encare os desafios que acontecem no caminho, que são comuns do caminho, como o fim, ou como Deus não me ama, ou Deus não me quer, Deus está me disciplinando. Nem sempre, meus irmãos. Às vezes o Senhor apenas está provando a sua fé. Apenas o Senhor está te dando a oportunidade de crer. Porque bem-aventurados são os que não viram e creram. Dá-me o seu filho, diz o texto. Ele toma esse menino, leva para o quarto dele e começa a clamar ao Senhor. Este homem que estava em teste, ele não chega colocando a mão sobre a criança morta, olha, levanta, agora eu determino, eu mando, eu faço. Não! Ele busca no Senhor, meus irmãos. Ele sabia que ele não podia fazer absolutamente nada. Irmãos, nós somos completamente impotentes diante dos nossos desafios, mas a mão potente do nosso Deus é conosco constantemente, e Ele pode todas as coisas. Confie no seu Deus, busque no seu Senhor, confie a Ele as suas questões e aguarde a resposta dEle. Apenas clame a Deus. Foi o que Elias fez. Ó Senhor meu Deus, porque afligiste também esta viúva com quem me hospedo, matando o filho dela. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. Diz o texto que o Senhor atendeu à voz de Elias. A vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias tomou o menino, o levou do quarto até a casa, entregou-o à mãe dele e disse: veja, o seu filho está vivo. Ele estava morto, mas ele reviveu. O Senhor fez ele voltar a respirar. O Senhor fez, não foi Elias, foi o Senhor, através da vida de Elias. Não é o William no ministério, é o Senhor através do William no ministério. Não é o pastor Lissandro, é Deus através do pastor Lissandro neste ministério. Não são os irmãos, é Deus através da vida dos irmãos, operando sinais e maravilhas para a glória dEle, para o louvor da sua glória, para o crescimento do reino de Deus. Mas tudo isso deve acontecer mediante a sua obediência a Deus. Porque nós lemos em versículos anteriores que Elias fez aquilo que o Senhor tinha dito a ele para fazer. Ele experimentou todas essas coisas mediante a sua obediência. Porque ele estava exatamente do tamanho que o Senhor queria. E quando ele foi colocado à prova, deu tudo certo. E ele pôde testemunhar o agir de Deus através dele por obedecer ao Senhor. Caminhando para o fim,
Versículo 1, por favor, novamente. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade. Versículo de número 24. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Ele começa como um desconhecido, mas termina do jeito certo, sendo reconhecido como homem de Deus. Não importa, meu irmão, minha irmã, igreja, pastor, William, como você tem começado. Esteja certo que se você estiver atento à voz de Deus e cumprir com os seus desígnios, você será aprovado pelo Senhor e alcançará testemunho público de que você é um homem ou uma mulher de Deus. Permita-se ser usado por Deus, obedeça ao Senhor desta igreja, ouça a voz de Deus através do homem que o Senhor colocou aqui para instruí-los, obedeça não a ele, mas à instrução que Deus dá a ele, obedeça à Escritura, ainda que você não possa compreender, ainda que você não entenda o porquê de parar em um querite, do porquê ser movido para Sarepta, o porquê de uma viúva que pouco tem para poder lidar, mas confie no Senhor, que Ele fará tudo aquilo que você precisa para a glória dEle, e no final você alcançará o melhor testemunho de todos. Você é um homem, você é uma mulher de Deus. E assim a igreja do Senhor vai crescendo. Assim a igreja do Senhor vai prosperando, porque ela tem levado a sério a palavra do seu Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele vai ao madeiro, Ele padece as nossas dores, para que nós pudéssemos ter vida eterna, sermos reconciliados com Deus. E Ele faz isso através da obediência. Voluntariamente, Ele obedece ao seu Pai e vai como ovelha ao matadouro. Elias obedece voluntariamente ao seu Senhor, toma a forma necessária e é reconhecido como homem de Deus. Lá na cruz do Calvário, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Alcançamos testemunho público. Alcançamos testemunho público e glorificamos o nome de Deus quando somos obedientes ao Senhor. William, sirva ao Senhor. Dê o seu melhor. Porque quando você estiver dando o seu melhor, você vai perceber que você ainda não está dando o seu melhor. E aí você vai dar um pouquinho mais. E você vai perceber que era menos ainda do que era antes. Obedeça a voz do seu pastor. Seja sensível à voz da igreja. Veja em cada rostinho a necessidade de ser conduzido à verdadeira adoração que agrada ao Pai, aquela em espírito e em verdade. Porque a música na igreja, ela só é útil quando ela cumpre com dois propósitos principais. O primeiro, levar a mensagem através da música. A segunda, fazendo a primeira acontecer, você consegue a segunda, conduzir a igreja a uma adoração sincera. E adoração sincera não são lágrimas rolando. Pode até ter lágrimas, mas a adoração sincera é um coração contrito, que louva a Deus na beleza da sua santidade. Que Deus assim os abençoe em nome de Jesus.